Estúdio CBN. Apresentação: Tayla Ramos e Marco Guarizo. Agora são 3h43. Estamos recebendo dois representantes da Receita Federal aqui nos estúdios da CBN Campinas, nos estúdios no Newstruck, né, no estúdio móvel. Nós estamos participando aqui do Congresso Ampesp Fomenta, que é destinado a municípios de pequeno porte. Vou começar cumprimentando o Marcos Borges, que é o representante regional de cidadania da Receita. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também está com a gente o delegado da Receita Federal, Paulo Sérgio Cláudio. Seja bem-vindo, doutor Paulo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Marcos, eu vou começar fazendo uma pergunta para você sobre a regularização dos fundos municipais da infância e do idoso. Para começar, né, o que são os fundos municipais da criança e do idoso? Então, são fundos contidos por lei, né? São fundos especiais, cujos recursos, que não são compostos só pelo imposto de renda, mas a outras fontes, são destinados para financiar políticas públicas específicas do idoso, naturalmente em relação à pessoa idosa, da infância em relação à criança. Então, são recursos que, uma vez presentes ali na cidade, eles só podem ser gastos nessas políticas sob a gestão direta do conselho local, do conselho municipal. Então, uma vez o conselho dentro, né, do que está previsto na legislação, deliberando o gasto do recurso, a prefeitura deve executar as políticas de acordo com aquilo que o conselho estabelece. Então, é um recurso muito específico para duas políticas extremamente importantes na cidade, na gestão pública. Para regularizar, o que acontece? Por que tem esses fundos aí que não são regularizados? Então, me deixa explicar que essa regularização tem a ver especificamente com a possibilidade do contribuinte destinar uma parcela do imposto de renda na hora que ele faz a declaração, para essas políticas. Então, nós estamos falando aqui de nada relacionado à área social. É uma regularização administrativa para que o fundo possa constar, o nome do município possa constar no programa de declaração de imposto de renda da pessoa física, e assim, na época de entrega da declaração, ali de 15 de março a 31 de maio, o contribuinte possa escolher aquele município e destinar até 3% do imposto de renda que ele deve para o fundo da criança e 3% do valor devido para o fundo da pessoa idosa. Então, enquanto o município não faz essa regularização, ele não pode incentivar o seu munícipe a fazer essa destinação diretamente na declaração, que é muito mais fácil, porque na hora que ele vai entregar, ele já informa, emite o DARF, recolhe no prazo e o recurso já vai diretamente para o fundo. Ô Márcio, quando a gente faz a declaração do imposto de renda, nós até aqui na CBN já chegamos a informar, né? Você poder ajudar instituições, tal, com parte da declaração do imposto de renda, mas para as pessoas que têm dúvida, é fácil fazer isso? Eu vou arriscar dizer que sim. Por quê? Porque ele vai fazer a declaração de imposto normalmente, então aqui é claro que eu estou conversando com as pessoas que fazem a declaração, já estão acostumadas a fazer, seja diretamente, seja por meio do seu contador, a preencher a declaração normalmente, como ela faria, informando ali os rendimentos tributáveis, informando ali as deduções legais, sempre lembrando que só pode destinar quem declara no modelo completo. A legislação não prevê a possibilidade da destinação do simplificado por questões da legislação. Então, esse contribuinte, o que ele faz? Preenche normalmente a declaração, tá no ponto de entregar. Ele vai lá e procura a ficha doações diretamente na declaração, abre ali, seleciona o município, né, uma casa ele conste lá, esteja regularizado, seleciona, aparece lá já o máximo de valor que ele pode doar, que ele pode destinar, ele seleciona aquele valor ou menos. Uma vez feito isso, e ele entregando a declaração dentro do prazo, isso é importante, até 31 de maio, não pode destinar quem declara em atraso, não é permitido. Então ele entrega a declaração, em seguida emite a guia, emite o DARF, que já vem prontinho, mastigado, ele vai lá e paga no prazo, acabou. Se ele tem imposto a pagar, ele apenas divide as guias ali, não está pagando nada a mais. E se ele tem valor a restituir, que é uma coisa que o povo sempre questiona, eu não posso doar porque eu tenho a restituir. Não. Se você tem a restituir R$1.000, você vai entregar normalmente, vai recolher a guia lá de destinação, por exemplo, de R$100,
paga a guia no prazo, e depois esse valor é somado à restituição, ele recebe então 1.100 e mais a Selic, que é calculada no valor total. É um pequeno investimento social. É isso, não está pagando mais imposto para ajudar esses fundos da criança, do adolescente e do idoso, né? Não, não está. É realmente uma destinação. A gente diz assim, porque até o pessoal questiona muito, porque quando a pessoa lê no programa, está lá doações dedutíveis. Ah, então é uma doação. Não. Legalmente é dito como doação, porque como é uma dedução, então o termo é esse. Mas a gente diz assim, legalmente é uma doação, mas na prática é uma destinação. Perfeito. Deixa eu conversar também com Paulo Sérgio Cláudio, que é delegado da Receita Federal, e a gente falar do imposto de renda a projetos sociais, né? Aqui a gente estava falando especificamente com o Marcos da questão da infância e também do idoso. Tem outros tipos de projetos sociais também que o contribuinte pode fazer a doação? Sim, isso mesmo. Além da criança e do adolescente e do idoso, parte do imposto de renda também pode ser doado para programas de incentivo à cultura e ao desporto também. Isso é importante e também é nessa linha que o Marcos falou, né? Declaração completa, não simplificada, e por ser algo mais abrangente, também tem essas opções que aparecem a entidade ali, ou é diferente? No caso, a pessoa tem que digitar para destinar. O Marcos quer ajudar o Dr. Paulo? Vamos lá. E como é que faz, Marcos? É o seguinte, essa forma que eu expliquei anteriormente é especificamente apenas para os fundos da criança e da pessoa idosa por uma questão legal, né? Que a Receita Federal ela só poder executivo, só executa o que a lei prevê. Essas demais destinações, cultura, esporte, produção audiovisual, atenção oncológica, pessoa com deficiência, já é um pouco diferente, é um pouquinho mais trabalhoso. A pessoa tem que fazer uma destinação durante o ano, calendário, o ano que a gente está, né? Ela destina diretamente para os projetos específicos, que são pré-aprovados pelo órgão respectivo, por exemplo, da cultura, do audiovisual é a Ancine, da cultura o Ministério da Cultura e assim por diante. E aí ela faz a doação, ela tem que fazer uma estimativa do valor, né? Ela tem que ter uma estimativa de quanto seria ali o valor possível de destinação. Ela pede um comprovante do projeto, da pessoa ali que gere, entidade que gere o projeto, e aí no ano seguinte, né, no exercício, ela vai informar lá no campo próprio e vai guardar o comprovante de que foi feito. Então, são doações que a gente chama durante o ano calendário. Eu dou esse ano para informar no ano seguinte. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta mais uma vez para o delegado Paulo Sérgio, porque vocês apresentaram agora um painel, né? Vocês estavam juntos no painel. Os municípios eles têm muita dúvida, né, sobre essa destinação, eles chegam a conversar com a Receita. O que pode tirar, né, dessa palestra, dessa conversa com os prefeitos, vereadores, com todo o pessoal que está presente aqui, Paulo? A gente está numa época bastante interessante, né? Uma época de troca de prefeituras, de prefeitos em alguns municípios. Então, vieram muitos prefeitos aqui novos, do primeiro mandato, vereadores também novos, e aí foi bastante interessante que muita gente não conhecia tanto os programas de destinação do imposto de renda que a Receita mostrou, como outros canais de relacionamento com a própria Receita, né? A gente procurou mostrar nesse painel tudo que a Receita Federal pode oferecer para esses municípios, né? Além das destinações dos fundos. Perfeito. E para fechar, Marcos, é um potencial muito grande de arrecadação, porque afinal de contas não sai do bolso do contribuinte, né? E se isso acontecer, poderia fomentar muitas situações aí de criança, de adolescente, idoso, esporte, cultura, ou seja, é meio que um valor perdido aí, podemos dizer assim, muito mais poderia ser investido nessas áreas? Não é somente um valor perdido que o recurso fica no tesouro, mas é um valor que deixa de ser investido em coisas específicas. Não, o que eu digo de valor perdido é o seguinte, se recebe muito menos do que poderia. Perdão, desculpa. É isso mesmo. Para ter uma ideia de como isso é bastante relevante, a estimativa, os dados que nós temos ali um mapeamento de potencial, está disponível, inclusive, acesso ao contribuinte. Falando do estado de São Paulo, nós temos um potencial aí com um pouco mais de 4 bilhões, com B. Olha. E nós tivemos uma destinação feita na declaração, né, essa que eu expliquei aqui,
de um valor um pouco maior de 70 milhões. Olha. Equivale aí a mais ou menos 1,8%. Sim. Né? Então, só para pegar um exemplo aqui do município de Águas de São Pedro, rapidamente, se me Claro. permite. Em Águas de São Pedro, isso é público, não estou aqui, é um dado público, houve uma destinação aqui de R$11 mil, alguma coisa assim, de um potencial de quase 460 mil. Pois é. Né? É um exemplo bastante interessante. E para quem pegou a entrevista pela metade, né, o rádio a gente tem audiência rotativa, né, Marcos? Vamos repetir a informação. Se você destinar numa declaração completa e não simplificada, você não está pagando a mais, né? Parte do seu imposto está indo para financiar entidades que tenham aí crianças, adolescentes, idosos e principalmente os municípios regularizarem, eles vão aparecer diretamente na declaração no DARF. Exatamente. Né? E é uma escola, cidadania fiscal na veia, digamos assim, porque quando a pessoa destina, inevitavelmente ela pensa, onde tem esse dinheiro? Será que foi mesmo gasto nesses fundos? Então é uma escola real, prática de controle social e que vai estimulando o contribuinte a participar ativamente daquilo que o Estado tem o dever de cumprir, de realizar. Marcos Borges, representante regional de cidadania da Receita Federal, muito obrigado pela presença no Newstruck, pela entrevista. A oportunidade. Opa, nós que agradecemos. Paulo Sérgio Cláudio, delegado da Receita Federal, muito obrigado pela presença com a gente aqui também. Obrigado a vocês e a seus ouvintes.